Leandro Hassum Moreira, ator, humorista, roteirista, produtor, comediante, apresentador e dublador. Nasceu em Niterói e hoje com certeza é um dos mais renomados artistas do Brasil. Mas a fama e o sucesso às vezes também trazem alguns problemas, geralmente com relação à imagem dessas pessoas. Meu nome é Lúcio Lucas, eu sou advogado. Fica comigo até o final do vídeo, que hoje eu vou apresentar a vocês uma ação judicial movida por esse artista contra uma grande empresa brasileira de telefonia. Você nem imagina o final desse processo. Roda a vinheta! O artista ganhou notoriedade ao integrar o elenco do humorístico Zorra Total, passando a estrelar a série Os Caras de Pau, e a partir de 2012, Hassum passou a estrelar diversos filmes de comédia, ultrapassando 20 milhões de espectadores em seus filmes. Em 2015, o ator foi protagonista de várias propagandas, mas uma das empresas, segundo os advogados de Hassum, se aproveitou da sua imagem para promover os seus produtos. Será que essas empresas multinacionais poderosas perderiam seu precioso tempo com uma pessoa como eu ou como você? Acho que não, né? Mas o Leandro Hassum é um artista muito conhecido e por isso as empresas querem associar a sua marca ao seu nome ou à sua imagem. Por isso o contrato feito entre um artista e uma empresa tem que ser muito bem detalhado, porque qualquer vírgula fora do lugar pode gerar uma dúvida que vai resultar em um longo processo judicial. Infelizmente, foi isso que aconteceu em 2015, quando a equipe técnica do Leandro Hassum descobriu que uma das empresas que havia feito o contrato com ele no passado simplesmente vinculou a sua imagem ao produto dela, sem a autorização do Hassum. O artista entrou em contato com seus advogados e explicou a situação. Os advogados, na hora, entenderam que aquele fato era uma violação aos direitos de imagem de seu cliente e trataram de ajuizar uma ação indenizatória contra a empresa no Rio de Janeiro. O direito de imagem é um dos direitos da personalidade que todo ser humano tem, e ele está garantido na Constituição Federal, no artigo 5º, assim como em outras leis. Ninguém pode usar a imagem de outra pessoa sem o seu consentimento, mas as pessoas públicas, como os políticos e os artistas, por exemplo, podem sim ter a sua imagem exposta sem autorização, desde que seja por motivos educacionais e sem fins lucrativos. Porém, jamais a imagem de um artista pode ser vinculada a uma propaganda sem a sua autorização. Isso pode gerar danos irreparáveis a ele. Na narrativa da ação judicial feita no Rio de Janeiro, os advogados do ator alegaram que ele foi surpreendido no ano de 2015 ao se deparar com o uso de sua imagem sem a sua autorização por uma empresa de telefonia brasileira, alegando ainda que a tal empresa aliou a sua imagem a um produto dela, revelando assim a finalidade comercial e econômica. Na época, o autor notificou extrajudicialmente a empresa de telefonia, pedindo que ela retirasse do ar a publicidade que se utilizava da imagem do autor sem a sua autorização, bem como pagasse o valor correspondente aos danos ocasionados. Mas a ré apresentou a sua resposta alegando que somente havia feito uso da imagem do ator para a divulgação de seu produto no referido link, especificamente para divulgar o humorista no filme Os Caras de Pau. Eu sinceramente fiquei surpreso, pois aparentemente a empresa ré estava nesse momento confessando que cometeu um ato ilícito. Será? Para piorar a situação da empresa ré, os advogados de Hassum colocaram no processo fotos demonstrando que realmente a imagem do ator havia sido associada ao produto comercializado pela ré. Na verdade, o uso da imagem de qualquer artista associado a um produto qualquer leva o consumidor a uma conclusão equivocada de que aquele artista é garoto propaganda daquela empresa. E se essa situação do uso da imagem for realmente indevido, ou seja, sem autorização do artista, gera danos de toda espécie. Imagina se uma empresa do mesmo ramo vê a imagem de um artista sendo utilizado por uma concorrente sua. É óbvio que ele não será contratado por essa outra empresa, ou seja, ele não foi pago por uma e não será contratado pela outra, que é a concorrente. Que prejuízo, hein? Mas vamos continuar. Segundo o relato dos próprios advogados no processo, Leandro Hassum é um dos mais prestigiados atores e humoristas de sua geração.
De seu currículo se destaca a sua atuação nas consagradas peças teatrais Nós da Fita e Lente de Aumento, sucesso de público e crítica. Na televisão, além do consagrado programa exclusivo de humor Os Caras de Pau, trabalhou na novela Geração Brasil e no programa Chapa Quente, todos da Rede Globo de televisão. Já no cinema, ele estrelou os filmes Os Caras de Pau e O Candidato Honesto, Vestido para Casar, além da trilogia de sucesso Até que a Sorte nos Separe. Leandro Hassum foi indicado ainda ao Prêmio de Melhores do Ano na televisão, na categoria Melhor Humorista Comédia, tendo vencido em 2010, 2013 e 2014. Também venceu o Prêmio de Melhor Ator de Cinema no Prêmio Quem, de 2012, além de Melhor Humorista de 2011 e nos Prêmios Nick. Em razão desse competente trabalho, Leandro Hassum é atualmente um dos mais requisitados e bem pagos atores para estrelar campanhas publicitárias, agregando enorme valor aos produtos que anuncia com grande aceitação do público. Os advogados de Hassum continuaram a redigir a peça inaugural do processo com maestria e requinte de detalhes, provando cabalmente que a empresa ré violou o seu direito de imagem protegido pela Constituição Federal, bem como ele teve prejuízos na ordem material e moral. Para você ter uma ideia, os advogados disseram que, como exemplo de valores, na época, uma campanha publicitária na área de telefonia não saía por menos de R$1 milhão. É dinheiro que não acaba mais, hein? Enfim, os pedidos de dano material e dano moral foram elaborados com base na argumentação sobre a utilização não autorizada pelo autor da sua imagem. A título de curiosidade, o valor da causa foi de R$50 mil, mas dependendo da perícia, o valor do dano moral pode ser bem maior. A audiência de conciliação foi marcada para o dia 7 de julho de 2016, na Vara Civil do Rio de Janeiro. Leandro Hassum não compareceu a essa audiência, mas foi representado pelo seu advogado. Já a empresa ré foi representada por um preposto, ou seja, um funcionário, e pelo seu advogado. A conciliadora esclareceu sobre as vantagens e desvantagens da continuação do processo e perguntou às partes se eles teriam vontade de compor um acordo. Mas irredutíveis e donas das próprias razões, as partes não quiseram saber de acordo. Dessa forma, o juiz deu à empresa ré 15 dias para fazer a sua defesa. A princípio, existem dois tipos de audiência: audiência de conciliação e audiência de instrução e julgamento. A audiência de conciliação, como o próprio nome sugere, busca a solução pacífica dos problemas entre as partes, gerando benefícios para ambos, bem como a celeridade processual. Já a audiência de instrução e julgamento preza por uma dinâmica amorosa e detalhada na qual é dada às partes o direito à apresentação de provas documentais, testemunhais e debates. A empresa ré apresentou a sua defesa, alegando que a sua intenção na divulgação das mencionadas imagens jamais foi se utilizar do bom nome do autor ou mesmo torná-lo garoto propaganda do serviço prestado, e que a utilização de pôster do filme do Leandro Hassum foi devidamente autorizado, inclusive inerente à atividade comercial prestada pela empresa e também por outra empresa que detém as devidas autorizações para a divulgação e exibição das obras do acervo do autor, o que inclui material publicitário necessário à divulgação de sua obra. Deixa eu ver se eu entendi. A empresa ré assume que utilizou a imagem do autor, mas que não teve a intenção de torná-lo garoto propaganda, que ainda não quis se beneficiar financeiramente com isso e diz ainda que foi autorizada por uma outra empresa. Eu é que não queria ser o juiz dessa causa. A empresa ré continua alegando que, como se não bastasse isso, o pleito deduzido revela-se flagrantemente improcedente. Afinal, não há no caso dano moral nenhum, seja porque não houve ato ilícito praticado pela ré, seja porque as imagens veiculadas não têm o condão de causar qualquer dano ou constrangimento ao autor. Diz ainda que o autor é pessoa pública e submete-se cotidianamente à utilização de sua imagem, seja em situações legais, como é o caso dos autos, ou em situações ilegítimas, como seria a hipótese, por exemplo, dos paparazzi. Concluindo, a empresa ré se defende alegando que foi autorizada por uma terceira empresa que tinha contrato com o autor. Diz que não cabe dano material e que também não cabe dano moral. Ou seja, de quem é a culpa? De um lado,
o autor diz que usaram a imagem dele indevidamente, e de outro, a empresa alega que usou a imagem, mas foi autorizada. Que situação! E você, o que faria nesse caso? Os advogados do autor, após observar a defesa da empresa ré, entraram com a réplica, ou seja, respondendo à defesa. Nessa réplica, o autor rejeita todas as alegações da defesa da ré e insiste que é preciso perícia para apurar os danos materiais e se mantém firme nos demais pedidos. Vamos ver qual foi a sentença do juiz? O juiz rejeitou todos os pedidos preliminares da empresa ré, ou seja, negou a falta de interesse de agir do autor, negou a inépcia na inicial pedido genérico do autor. Continuando a sentença, ele, o juiz, lembrou que a Constituição Federal protege os direitos autorais e que a Lei 9.610 de 88 protege a imagem da pessoa famosa e garante a reparação pelo uso indevido da imagem. E baseado em uma decisão do STJ, disse que independe de prova do juízo a indenização pela publicação não autorizada da imagem da pessoa com fins econômicos ou comerciais. Disse ainda o juiz que o réu reconheceu que utilizou de forma unilateral a imagem do autor para a divulgação do seu produto, sem a solicitação de autorização, e não pagou o valor relativo ao direito autoral correspondente, configurando assim enriquecimento sem causa daquele que se locupletou da imagem popular e notória do autor. Enfim, o juiz condena a empresa ré em danos materiais e danos morais. Os danos materiais devem ser acolhidos e o valor deve ser apurado em liquidação de sentença. E o dano moral, que não precisa ser provado, ele arbitra em R$20 mil. Vou te explicar melhor o que aconteceu. O juiz rejeitou todas as defesas da empresa ré, mas também, depois dela ter confessado que usou a imagem do autor, não tinha jeito. Além disso, ele condenou a empresa ré em danos materiais e danos morais. Só que os danos morais, ele disse logo que a empresa ré tem que pagar o valor de R$20 mil. Mas o dano material só será apurado após o final do processo, se realmente o autor ganhar a ação no momento da execução da sentença. Reparou que eu disse se o autor ganhar? A empresa ré, não satisfeita com a sentença, entrou com recurso e aí começou uma verdadeira guerra processual. E aí, que lua tem? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para mim, faz a sua inscrição no meu canal e assina o sininho. Não sei onde é que ele está aqui. Sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo meu. Tá todo mundo me enviando mensagem, tá todo mundo me enviando sugestão. Deixa a sua sugestão também, tá bom? Grande abraço para você. Até a próxima.